Então, o Estado terá que discutir a privatização do banco. Oi, pessoal. Vim aqui hoje para conversar especialmente com meus amigos banriçulenses, porque uma ameaça volta a pairar sobre o Banrisul. E uma pergunta mais específica até para o governador Leite, com relação ao pós-pandemia, com relação à agenda de privatização, né? Muito se fala, apesar de não ser, a gente entende que o momento agora o foco são nas questões emergenciais, mas a gente entende que no pós-pandemia vai ter que haver um ajuste fiscal, né? Essa agenda fiscal ela continua, ela não vai sumir do nosso radar. E como é que essa agenda de privatização, em específico o nome aí do Banrisul, é o que vem sendo aventado. Banrisul e Cosan que se diz? Corsan, nossa companhia de saneamento. Banrisul e Corsan podem vir a ser privatizados nessa exigência do governo federal para... O Banco do Estado e a Corsan, que é a companhia de saneamento, são aquelas que nós dissemos que não vamos privatizar. Vamos nessa agenda, inclusive a das privatizações. O que nós tínhamos aprovado lá no passado eram as privatizações da nossa companhia de energia, a companhia de gás, que estão contratadas com o BNDES, que está fazendo a modelagem, e elas devem acontecer entre o final deste ano e o primeiro trimestre do ano que vem, no nosso cronograma, que nós batemos todo mês aqui em reuniões de controle com o BNDES. E, além disso, nós discutimos alternativas em operações com o Banrisul. Eu sempre falei ao Marcos e Érica aqui, que perguntaram sobre o plano de privatizações, que o nosso Banco do Estado, eu não sou contra a privatização, mas a agenda prioritária que nós tínhamos era justamente a de vencer a resolver o que causava o déficit. Se nós partíssemos, né, uma discussão de privatização do banco sem ter a resolução do que causa o déficit, que é esta agenda de estrutura do Estado, nós poderíamos contaminar o ambiente político para uma receita extraordinária com a venda do banco, sem resolver o que causa o déficit, e essa receita extraordinária seria consumida pelo déficit do Estado numa falsa percepção de que tudo estaria resolvido com os bilhões que entrariam com a venda do banco. Então, o Estado terá que discutir a privatização do banco, eventualmente, em função do quadro que se tem da própria dinâmica econômica, da própria área do sistema bancário, até as novas tecnologias, bancos digitais e as dificuldades que o Estado tem para um banco estatal operar nessa área, mas é uma discussão politicamente mais sensível e que demandará certamente um outro ambiente para ser feita. Não está na prioridade, nós estamos analisando outras operações que possam ser feitas envolvendo as subsidiárias, participações, outras que possam ser feitas da iniciativa privada no banco. E então essa agenda segue e o plano de recuperação fiscal do Estado também continua em curso, porque isso passará, essas crises dessa pandemia passará e a necessidade de ajuste fiscal se mantém no Estado. Mesmo nesse período de pandemia, de uma crise sanitária terrível, o assunto que volta à tona no Rio Grande do Sul é a privatização, infelizmente, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E é uma jogada ensaiada, como sempre. A semana passada, o Grupo RBS, que sempre foi o porta-voz oficial dos privatistas de plantão aqui do nosso estado, um dos seus colunistas fez uma coluna defendendo a privatização do Banrisul, dizendo que por conta da crise econômica, da pandemia, teríamos que mudar de opinião e a venda do Banrisul poderia voltar à pauta e deveria voltar à pauta, na opinião dele, para resolver os problemas financeiros que o Estado ia ter. Para ver como isso é uma jogada ensaiada, essa semana recebemos há pouco um áudio
de uma live do governador Eduardo Leite, em que numa das perguntas que fizeram na live, ele fala sobre o Banrisul e retoma essa discussão. Mas só para lembrar a todos do que acontece. Primeiro, que o Eduardo Leite sempre foi uma farsa quando dizia que não ia privatizar o Banrisul. Na campanha eleitoral, o Sindibancário já denunciava. Nós fizemos uma matéria dizendo que não só o Rafael Bandeira, que se assumia publicamente a favor da privatização do Banrisul, era um perigo para o futuro do Banrisul, mas também outros candidatos, como o Leite e o Sartori, que eram os dois favoritos. Por quê? Porque o Sartori, por mais que dissesse que ia privatizar o Banrisul, tentou de todas as formas no seu governo fatiar, sucatear e entregar o Banrisul aos poucos. E o Eduardo Leite tinha até um vídeo dele falando que não podia ter preconceito em privatizar o Banrisul. E o seu histórico de PSDB, de privatista, também era muito conhecido. Só que na campanha, quando fizeram uma pesquisa e mais de 70% da população gaúcha era contra a privatização do Banrisul, Eduardo Leite, Sartori, todos os principais candidatos se declararam publicamente em programas de TV contra a privatização do Banrisul e disseram que não iam privatizar o Banrisul. Pois bem, Eduardo Leite, desde o início do governo, já começa a trabalhar em sentido contrário a essa sua declaração. Primeiro, quando deixa a sua base aliada, articula com essa base aliada através do deputado estadual Sérgio Turra, do PP, da sua base aliada, para que esse protocole uma PEC, a PEC 280, na Assembleia Legislativa, que defendia o fim do plebiscito para a privatização do Banrisul, Corsan e Procergs. Ora, vejam bem, se o governo era contra a privatização do Banrisul, por que tirar a necessidade do plebiscito? Por que facilitar a privatização? O governo podia ter pedido para o deputado da sua base retirar essa PEC ou nem mesmo apresentar, porque ela não contribui em nada para a discussão do governo, já que o governo era contra isso. Mas não, ele deixou, e mais do que isso, ele deu uma declaração dizendo que era contra a privatização do Banrisul. Mas se essa discussão viesse da Assembleia, o governo não ia se negar a discutir. E nós começamos a denunciar isso, fizemos uma grande campanha contra a PEC 280. Conseguimos adiar o ano passado a votação dela, o relatório, parecer favorável do relatório sobre ela na Comissão de Constituição e Justiça já estava pronto para ser votado e a gente conseguiu fazer com que não fosse votado até o final do ano legislativo passado. Mas ele está lá pronto para ser votado a qualquer momento. E agora, nessa live, Eduardo Leite fala abertamente, primeiro, que nunca foi contra a privatização do Banrisul. E que só que não tinha ambiente favorável a essa discussão no Rio Grande do Sul. E que talvez agora, depois da pandemia, esse ambiente possa se tornar favorável. E fala em outras coisas, que se não for vender totalmente o Banrisul, não for privatizar totalmente, vender subsidiárias e outras coisas. Ou seja, ele diz abertamente que é um mentiroso, que nunca foi contra a privatização do Banrisul e que pensa assim e está construindo um ambiente para poder entregar o banco público de todos os gaúchos. Eu quero lembrar o Eduardo Leite que, além de ser mentiroso, ele está fazendo um desserviço para o povo do Rio Grande e para o povo do Brasil, porque nós estamos vendo o quão importantes são as empresas públicas numa época de crise como essa. A importância do Banco do Brasil, do BNDES, da Caixa Econômica Federal, do Banrisul, do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, estão sendo fundamentais para salvar o Brasil e os estados brasileiros nesta época de pandemia, nessa época de grande crise. Inclusive os bancos privados, para terem liquidez, foram salvos por 1,2 trilhão do governo federal. Os grandes empresários, candidatos como o Amoedo Novo, pediram para liberais de carteirinha, pediram para o governo ajudar as grandes empresas. Ou seja, quando tem uma crise, inclusive os liberais querem se socorrer do Estado. E se o Estado não tiver instrumentos fortes, não tiver empresas fortes e principalmente instrumentos de crédito, de fomento e desenvolvimento, como são os bancos públicos, não vão poder salvar. Aqui no Rio Grande do Sul, o papel do Banrisul é fundamental para pagar o 13º dos funcionários, para girar as dívidas dos pequenos produtores rurais, dos funcionários públicos, para fazer investimentos. O Banrisul está sendo fundamental nesse momento, como está sendo a Caixa, o Banco do Brasil. Esse discurso neoliberal, com a crise sanitária, com a crise da pandemia, foi por terra. No mundo todo, os governos estão tendo que intervir. E as empresas estatais, as empresas públicas estão tomando a frente para salvar o mundo dessa grande crise econômica e de saúde. Portanto, voltar a discutir isso é uma tragédia para o Rio Grande do Sul.
Então nós queremos dizer ao governador Eduardo Leite que se ele quer construir no Rio Grande do Sul melhor, ele que cumpra a sua promessa de não privatizar o Banrisul, ele que vá rever a questão da Lei Candir, ele que vai cobrar os sonegadores, ele que vai fazer políticas de fato de desenvolvimento e usa inclusive o Banrisul, o Badesul, o BRDE para fomentar o desenvolvimento do Estado e não entregar o patrimônio público dos gaúchos. Por isso, é um grande erro do governo, nós estamos atentos, nós vamos cobrar a palavra do governador e nós vamos continuar defendendo o Banrisul público e na mão de todos os gaúchos e gaúchas, porque o Banrisul não é propriedade do governo de plantão, ele é do povo gaúcho e assim ele vai permanecer.